Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo do 11 ao 15. E diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou a fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperou e efetuou. E o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar uma peste ao meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua presença, Senhor. O Senhor já vem falando com a tua igreja e continua falando, Senhor, através da minha vida, Senhor. Pai, me perdoa pelos meus erros, pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras. Me purifica, Pai, para que eu possa ser um canal livre para fluir a sua mensagem nessa noite. É o que te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como foi dito nos avisos, segunda-feira é o culto das mulheres, quarta é o culto da palavra, sexta é o culto dos homens, sábado é o culto dos jovens e domingo é o culto de celebração. Mas domingo é um culto diferente. É aquele culto que você coloca uma roupa nova, é um culto que você se arruma com uma roupa diferente, porque é um culto festivo, é um culto de celebração, é um culto diferente dos outros. Não que os outros cultos não sejam algo para se celebrar, mas só que o domingo é algo diferente. Aqui no capítulo 7 de 2 Crônicas, onde lemos, é um pós-culto. Aqui é Deus respondendo à oração que Salomão fez no capítulo 6. Mas antes disso aconteceu um culto sim de celebração, onde foi inaugurado o templo que futuramente seria chamado Templo de Salomão, mas era o templo do Senhor. Nesse culto, Deus se fez presente, desceu com fogo no céu, encheu a casa, e depois do culto acabar, Salomão estando só, Deus vai e responde a oração dele após um culto. E quem sabe Deus responde as suas orações após o culto, ou durante o culto ainda. Mas se o capítulo 7 é a resposta da oração que Salomão fez no capítulo 6, eu peço que vocês acompanhem comigo o capítulo 6 para vermos como foi essa oração. Do capítulo 6, nos seus 12 primeiros versículos, você vai ver que Salomão ainda não está orando. Salomão está fazendo um discurso, quem sabe ele estava abrindo o culto ali. Salomão, nos seus 12 primeiros versículos, ele vem falando com o povo e vem explicando o que irá fazer, pois era a inauguração daquele templo. E eu peço que a gente acompanhe essa leitura junto. No primeiro versículo diz assim: Então disse Salomão, o Senhor tem dito que habitará nas trevas. Olha para cá. Aqui, em algumas versões, está escrito trevas ou trevas densas, mas em uma versão mais boa de entendimento seria densas nuvens. Porque quem olha trevas vai ter um significado estranho. Mas no meio da corrigida ela está como trevas. Mas aí, se você puder, depois você risca, coloca do lado assim, densas nuvens. Que é porque quando Deus vinha no tabernáculo, ele descia em uma nuvem. Ele vinha com Shekinah e enchia a casa. Vamos continuar o versículo 2. E diz assim: E eu tenho edificado uma casa para morada em um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela minha boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para que fosse chefe do meu povo em Israel. Porém, escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que estivesse de cargo do meu povo em Israel. Olha para cá. Deus
Não tinha escolhido ninguém, até que então ele escolheu Davi, sendo que Saul foi o povo que havia escolhido para ser um dos governantes. Mas aqui Davi é o escolhido de Deus para dirigir aquelas terras, as tribos. Só que aqui no versículo 6 ele diz que Deus escolheu Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém significa habitação da paz, moradia da paz. E aqui já aprendemos que Deus habita na paz. Deus não habita na guerra, Deus não habita na intriga, Deus não habita na fofoca, Deus não habita na picuinha. Deus habita onde há paz. Versículo 7. Também Davi, meu pai, teve o seu coração a edificar uma casa no nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai propôs em seu coração edificar uma casa ao teu nome. Bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas o teu filho que há de descender de ti, esse edificará a casa ao teu nome. Olha para cá de novo. Deus viu graça na atitude de Davi em querer construir um templo para ele. Sendo que Deus não habita em templos feitos com mão de homem, mas Deus permitiu que Davi tivesse no seu coração a vontade de construir o templo. Só que Deus aqui falando, e aqui são as palavras de Salomão, discursando, ainda não é oração. Salomão está dizendo, o Senhor disse que meu pai iria construir o templo, só que o Senhor não iria permitir que ele construísse. Davi só teve a ideia, só fez os preparatórios, até que depois o sucessor dele, que seria Salomão, iria assumir a construção daquele templo. Davi não construiu o templo porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Davi não construiu o templo porque algumas atitudes que ele teve impossibilitou de Davi fazer algo para Deus. E às vezes muita gente tem boas intenções, tem bons pensamentos em fazer coisas grandes, mas não é permitido porque a mão de muitas pessoas estão sujas de sangue. A intenção é boa de crescer o templo, a intenção de construir algo para Deus é boa, mas se as mãos estiverem sujas de sangue, Deus até acha graça na intenção de fazer. Mas a pessoa que estiver com as mãos sujas não pode construir nada para Deus se suas mãos não estiverem limpas. Olha o que diz em Salmo capítulo 24, versículo 3 e 4, que diz assim: quem poderá subir no monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no local santo? Aquele que tem mãos limpas e coração limpo. Porque não adianta ter um coração limpo se suas mãos estão sujas de sangue. Não adianta ter boa intenção se suas atitudes estão manchando tudo aquilo que você toca. No versículo 11 diz assim: e pus nela a arca que está no concerto que o Senhor fez aos filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, fronte a toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para orar. Aqui Salomão diz que ele construiu o templo, e lá dentro ele colocou a arca que representa a presença de Deus. Porque não adianta uma igreja bonita, não adianta uma igreja com todos os artifícios, tudo perfeito, se não tiver a presença de Deus na casa. Não adianta ter um melhor louvor, uma palavra bem explicada, se não tiver a presença de Deus na casa, é como nada. No versículo 12, Salomão estende as mãos para orar. Mas por que ele estende as mãos para orar? Era um ato de Salomão falar assim: Senhor, eu tenho permissão para construir algo para ti, porque as minhas mãos estão limpas, diferente das mãos de meu pai que estava suja de sangue. E daí em seguida você vai ver que no versículo 19, que depois nós leremos, você vai ver que Salomão faz a oração em que Deus vai responder no capítulo 7. Mas vocês já se perguntaram por que Davi não construiu o templo? O porquê Davi não foi permitido de construir algo para Deus? Para isso é bom que a gente recorde um pouco da vida do pai de Salomão, o Davi. Davi é um dos personagens mais icônicos da Bíblia. Todo mundo um dia já olhou para a história de Davi e falou: poxa, eu me pareço com parte dessa história. Alguém já olhou para Davi e falou assim: não, eu já vivi algo parecido, algo igual. Davi é aquele personagem que às vezes a gente se espelha, eu gostaria de ter ele na nossa família. Quem nunca olhou para Davi e se espelhou nele.
Uma vez no Instagram coloquei a pergunta: quem você gostaria de ser na Bíblia? Muitos responderam Esté, Salomão, Davi, Paulo, mas a maioria escolheram Davi, porque Davi é aquele personagem que todos gostam de ser, de olhar e falar assim: poxa, eu tenho algo parecido com ele. Davi é aquele personagem que a gente se espelha, aquele cara que você olha e fala: rapaz, essas atitudes deles nem todo tem, e a gente se inspira em Davi, o homem que era o segundo o coração de Deus. E eu lhe convido a conhecer um pouco da história de Davi, antes que a gente entre na oração de Salomão. Eu lhe convido a entrar na casa de Jessé. Jessé, o patriarca daquela casa. Estava ele em casa com a mesa preparada para receber uma visita. Lá estavam seus filhos, todos arrumados, todos com porte, todos belos com suas roupas, esperando aquela visita chegar. E olha quem chega na porta: Samuel. O profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. Era uma promessa que iria acontecer. Samuel chega e vai ungir o futuro rei de Israel. Ele olha para os filhos de Jessé, tem até a intenção de ungir um deles, porque ele olha que tem porte de rei, aparência de rei, mas não tem algo que Deus queria. Quando Samuel pensa em ungir um deles, Deus fala assim: não, não é esse que você vai ungir. Samuel pergunta a Deus: e qual será Deus? Então, naquele momento, Deus direciona Samuel para que pergunte a Jessé se falta mais alguém. Samuel, então, olha para Jessé e pergunta: acabou-se os moços? E Jessé fala: não, ainda tem um. Ainda tem um caçula. Davi está lá fora cuidando das ovelhas. Davi está lá fora cuidando das ovelhas atrás das malhadas. E aqui a gente começa a fazer comparações de nossa vida com a vida de Davi. Quem nunca uma vez se comparou a pensar e falar assim: Senhor, porque às vezes eu me esforço, estou trabalhando, estou me dedicando para algo, e às vezes nos melhores momentos eu sou deixado de fora. Às vezes eu faço o melhor, me dedico, mas quando no momento de reconhecimento me deixam de fora, me deixam à parte. E o que é que Deus já começa a falar com a igreja essa noite? Ele está dizendo que se o homem te deixar de fora de algo, ele vai te trazer para dentro da casa, para te honrar dentro de sua casa. Seu pai vai lhe honrar dentro de sua casa, na frente de sua família. Todos vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Quem falou de você vai ter que olhar e ver Deus na sua vida, porque Ele não vai te deixar fora, porque ninguém senta na mesa até que Davi chegue. Davi agora entra na casa e é ungido por Samuel. Samuel derrama o óleo na cabeça dele e ali é uma promessa. Quando Davi foi ungido a rei, ele não seria o rei automaticamente. Ele iria ser o futuro rei de Israel. Então, às vezes, a gente pergunta: Senhor, aquela promessa quando vai acontecer? Ficamos ansiosos, querendo saber quando isso vai acontecer. Às vezes demora, mas tudo depende de uma preparação. Porque se Deus te desse a promessa no momento em que você recebesse, você não teria capacidade de suportar. E depois questionaria a Deus por que o Senhor fez isso com você, lhe permitiu receber isso antes do momento. Às vezes a gente fica ansioso. Todos nós temos uma promessa, mas Deus disse: no momento certo vai chegar. Agora, a vida de Davi começa a passar por etapas. Davi, ele está em sua casa até que ele recebe um convite de Saul, o atual rei de Israel. Saul, ele chama Davi para tocar harpa para ele, porque Saul está endemoniado, está atribulado. Ele escolhe alguém para tocar, ele escolhe o melhor tocador de harpa do reino. E olha quem vem: Davi. Davi é chegado para dentro do palácio, conhece o palácio e se acostuma com o local. Às vezes Deus te leva para o local para você ir se acostumando com o ambiente em que você irá governar futuramente. Às vezes você vai para um ambiente e fala: poxa, aqui é bom, aqui é decente. É Deus lhe acostumando ao ambiente, para quando você já está lá, você já saber o que tem que mexer, o que tem que mover. É Deus lhe familiarizando com o local. Davi chega no ambiente, toca a harpa. Toda vez que Saul estava com o seu coração atribulado, com sua mente pesada, ele chamava sempre Davi para tocar. Davi era o queridinho de Saul. Davi vinha, tocava e Saul se tranquilizava. E aí o tempo da história de Davi vai passando.
chega um momento que o reino de Israel está sendo confrontado por um gigante. Golias vem contra o povo de Israel e Davi pergunta: quem é esse incircunciso que tenta contra o povo de Deus? Naquele momento, Davi vai até Saul e pergunta: Senhor, eu posso lutar contra ele? Eu vou derrotar esse gigante. Saul fala: não, Davi, você ainda não está preparado. Você não pode enfrentar com ele. Golias tem 40 dias confrontando o povo de Israel e ninguém se levanta. Quem tinha que ir era o rei. É ele que é o responsável pela nação. É ele que é o responsável de estar à frente. Mas, infelizmente, às vezes quem está à frente de algumas coisas se acovarda. E ninguém vai lutar. Mas Davi começa a falar para Saul: não, meu rei, eu matei o urso, eu matei o leão, e eu vou matar esse gigante. Naquele momento, Davi ele fala que vai matar o gigante. Saul permite que ele vai. Saul naquele momento permite, Davi vai até Golias para enfrentar aquele gigante. Naquele momento, Davi, ele pega uma pedra. Golias olha e fala: é isso que vocês mandam contra mim? É essa pessoa que você manda? Eu estou 40 dias aqui para tentar lutar com alguém. Quando você manda essa pessoa. Davi não se importa com as críticas. Ele continua fazendo o que Deus mandou ele para chamar. Ele continua fazendo o que Deus colocou no coração dele. O outro vai lhe criticar, vai falar mal. Você fecha os olhos, tapa os ouvidos e foca naquilo que Deus mandou você fazer. Davi vai. Golias é irado, por 40 dias está ali. Pega o escudo, pega a lança, pega a espada e vai contra Davi. Quando ele vai contra Davi, Davi fala: você vem contra mim com espada e lança, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi lança a pedra, derruba Golias, Golias cai, e Davi pega a própria espada de Golias e mata Golias. Lembre dessa espada. Lembre do começo, aqui era o começo da história de Davi. Ele matou Golias com a própria espada. A história de Davi vem passando e tudo é um acontecimento, é algo para a gente se aprender. A gente olha para Davi e fala: eu mato leões e gigantes todo dia em que ninguém vê. Eu tenho minhas batalhas espirituais que quem olha para mim pensa que eu só estou descansando, mas só Deus sabe os confrontos que você tem sozinho. Porque Davi estava só ele e as ovelhas, ninguém viu. Ninguém sabia se era verdade ou não, mas na frente do rei ninguém pode mentir. Na frente do rei ninguém pode inventar conversa. Davi sabia que estava falando e era verdade. Ele matou o urso, matou o leão. E às vezes a gente olha e fala: eu sou como Davi. Eu tenho tanta dificuldade, mas eu vou vencer cada uma. Se for para defender a ovelha, se for para defender o nome do evangelho, eu vou fazer o melhor nessa casa. Chega um momento que algo atípico acontece. Davi começa a crescer dentro do reino. O povo olha para Davi e começa a ver graça nele. Criaram até uma música para Davi. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, o povo começa a cantar uma música que diz: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E essa música que está em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, começa a ecoar lá dentro do templo, lá dentro do palácio. Saul começa a ouvir isso e dentro do seu coração começa a crescer uma inveja. Começa a crescer algo contra Davi. Davi nunca se opôs contra o rei. Davi nunca pediu para que ninguém desse um tapinha nas costas dele, falando parabéns, não. Ele só estava fazendo aquilo que Deus chamou. E às vezes nós somos reconhecidos, Deus nos dá permissão que alguém fale parabéns e de isso, tal, mas nunca foi a intenção de Davi. Mas no coração de Saul começou a crescer algo, a intenção de matar Davi, porque ele estava crescendo dentro do reino. O súdito estava crescendo e incomodando o rei. O liderado estava crescendo e incomodando o líder. Davi estava crescendo e incomodando aquele que era de frente de tudo. E Saul começa a perseguir Davi. E quantas vezes
a gente se compara e fala, Senhor, eu nunca pedi nada. Eu nunca pedi para fazer nada. Eu só estou fazendo a sua obra. E quando eu faço, alguém ainda vem me perseguir. Quando eu faço, alguém ainda tenta me matar, tenta me anular. Saul, por muitas vezes, tentou matar Davi. Saul não percebeu que se Davi crescesse, o nome dele também cresceria. Porque se eu sou um líder e meu liderado cresce, o meu nome se destaca. Se eu começo a pregar, alguém fala assim, quem é seu líder, Jean? Eu falo, meu líder é Júnior. O nome de Júnior falo também porque eu aprendo com Júnior, ouço o Júnior pregar, e assim em qualquer local, com o pastor, com qualquer ambiente. Quando nós que somos liderados crescemos, os nossos líderes também crescem. Honrem os seus líderes. Independente do que você achar dele, nunca vá contra eles, porque você nunca viu Davi em nenhum momento ir contra Saul. Mas, às vezes a gente para e fala, estou sendo perseguido, não fiz nada, estou só exercendo o que o Senhor me chamou, o meu chamado, e quando eu estou fazendo isso, os outros estão me perseguindo. Aquilo cresceu no coração de Saul, e por muitas vezes Saul tentou matar Davi. Era o garoto fazendo algo e quem estava na frente de alguma coisa tentando alunar ele. Entre aspas, que não tem isso na Bíblia, era Saul falando assim, no meu ministério não tem lugar para ninguém crescer. No meu ministério só quem pode crescer sou eu. Agora você está muito com as asas para o lado de fora. Agora você não mata mais leão, você não mata mais urso, você não vai matar mais gigantes, você não vai tocar mais harpa. Eu vou começar a te anular para que os outros te esqueçam. Vou te tirar desse cargo, colocar outra pessoa na frente. Eu vou tirar para que os outros esqueçam você, porque o seu crescimento está me incomodando. Saul estava com medo do crescimento de Davi. Conhece alguém que já viveu com isso? Conhece algo parecido? Já viveu isso? A gente se compara a Davi e fala assim, só estou fazendo a sua obra, Senhor. E estou recebendo pancada por cima de pancada, lançando, vou ser redundante, lançando lanças em mim. Eu nunca fiz nada demais. O ambiente estava desfavorável a Davi. O ambiente estava desconfortável. Era um ambiente que Davi estava crescendo e o ambiente estava forçando Davi a sair daquele local. Era Davi como se fosse uma criança no útero da mãe, em que estava se desenvolvendo, crescendo. No começo é uma alegria, mas depois o crescimento de muita gente causa dor em outras. O crescimento de pessoas dentro de alguns locais começa a gerar dores. É o corpo falando assim, ei Davi, está na hora de você crescer. Está na hora de você se desenvolver. Davi, você já está crescendo demais, o corpo não está se suportando. Era o corpo falando, Davi, eu vou ter que forçar a sua saída. Porque se você ficar, morre você e morre a mãe. Se você ficar, Davi, morre você e morre aquele que está dentro, aquele em quem você está dentro. Tem ambientes que a gente está e se sente desconfortável. É um ambiente falando assim, está na hora de você ir. É um ambiente falando assim, não dá mais para continuar. É um ambiente falando assim, você está crescendo demais, está incomodando gente. E o pior, o crescimento é algo normal, mas o pior de tudo, Saul, se Davi fica, ele abortava Davi. Tem pessoas que querem abortar pessoas que estão crescendo. Tem pessoas que estão crescendo e tem alguém tentando matar esse crescimento dessas pessoas. Mas Deus é o dono da vida e não vai deixar que ninguém morra. Deus é o dono da vida e não vai ninguém tocar. Olha o que diz, olha o que Deus diz sobre cada um de nós. Ele disse assim, antes que te formasse no ventre eu te conheci. Antes que saísse da mata eu te santifiquei e te dei as nações como profeta. Aí você entende porque naquele trabalho você não se sente mais confortável. É Deus às vezes falando, você está crescendo demais. O ambiente está desfavorável. Você fala, eu só estou trabalhando, só estou fazendo o meu. O ambiente está me expulsando. Às vezes a gente cresce
e tem gente querendo nos abortar, tem gente querendo nos matar. E é assim que foi a vida de Davi. Às vezes a gente olha e fala, poxa, eu me pareço com esse Davi. Davi fugiu de Saul. Ele era covarde? Não. Ele matou o urso, ele matou o leão, ele matou o gigante. Mas por que ele fugiu? Porque ele sabia que ele nunca iria contra uma autoridade constituída por Deus. Está na frente, está falando, está procurando algo para tentar matar. Às vezes está o momento de a gente ir. Às vezes é o momento de a gente conhecer um local diferente. Ei! Às vezes, se Davi ficasse, ele nunca entraria na caverna de Adulão. Em 1 Samuel capítulo 22, ele vai encontrar pessoas desqualificadas, pessoas morrendo, pessoas com falta de autoestima, pessoas que não têm mais o que viver, desesperada, e às vezes Deus permite a gente ir para o local para dar ânimo a essas pessoas que estão morrendo ali. Davi vai, mas no capítulo 21 de 2 Samuel, no versículo 8 e 9, diz assim: Davi perguntou a Amimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigia urgência. No versículo 9 diz: o sacerdote respondeu: a espada de Davi, a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, eu pego e te dou, pois não há nenhuma espada melhor do que essa. O que é que está acontecendo aqui? Davi foge. Imagina Davi pensando: matei um urso, matei um leão, matei um gigante, toquei harpa, me dediquei, fiz o melhor e agora eu tenho que sair corrido. O ambiente me expulsando do local. Mas lá na frente, Deus coloca Davi na frente de um sacerdote. Davi pergunta: você tem alguma espada para me dar? E o sacerdote fala: eu tenho uma espada, a espada de Golias. E o que seria essa espada? Era Deus falando assim: essa espada são as lembranças das promessas que eu te fiz um dia. Essa espada é naquele momento para você nunca esquecer que eu estive com você com o gigante. Eu tive você com o leão, com o urso. Eu tive você em qualquer momento. E você acha que você vai estar sozinho nessa caminhada? Eu estou contido em cada momento. A espada é só um detalhe para te lembrar que eu nunca te esqueci. E minhas promessas irão cumprir na sua vida. Davi vai desenvolvendo. E às vezes a gente olha e fala: poxa, eu me pareço com esse Davi. São relatos e histórias da vida de Davi que a gente olha e se compara a ele. Quem nunca se comparou como Davi? Quem nunca olhou para Davi e falou: eu quero ser como ele? Quem nunca leu um salmo de Davi? Quem nunca às vezes necessitou de alguma coisa e foi recorrer a Deus em oração e depois pegou a Bíblia para orar e quando leu a Bíblia, é o que estava escrito. O Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. São salmos que a gente se desespera e recorre a ele, e Deus fala com a gente através da palavra. Quem nunca teve um momento de ansiedade, perguntando algo a Deus, desesperado, e foi recorrer a ler um versículo, um capítulo, e quando se deparou, estava lendo mais um salmo de quem? De Davi. Quem nunca desesperado foi ler a Bíblia, e quando se deparou, estava no Salmo 40.
em que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lado horrível de charco de lodo, pôs-me os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão ao Senhor. Quem nunca, em um momento de angústia, dificuldade, desespero, foi recorrer à palavra, se deparou lendo mais um salmo, o salmo de número 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele cobrirá as suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temas espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, na mortandade que assole o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Davi é inspirador. Davi matou urso, matou gigante. Davi matou leão. Davi vencia as suas lutas como nós. Nós somos às vezes como Davi. Nós olhamos e falamos: eu me pareço com ele. Essas lutas, essas dificuldades, é minha história sendo contada nesse personagem. Nós olhamos e falamos: eu sou como esse Davi, eu me pareço com esse Davi. Quem nunca falou assim: eu gostaria de ser como ele? Ou quem nunca pensou: eu queria ter um Davi desse na minha família? Quem nunca pensou ser como um Davi? Deixa eu ver se alguém gostaria. Gostaria? 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 Pois bem, eu quero lhe apresentar um outro Davi que às vezes a gente esquece. Porque às vezes a gente lembra só do Davi que matou o gigante, o leão, o urso, mas esquece que Davi é como nós, que Davi tem erros, que somos sujeitos às mesmas paixões. Às vezes a gente olha e quer se comparar com alguém, mas não sabendo que aquela mesma pessoa é sujeita a erros. E eu quero lhe mostrar um outro Davi que às vezes você esquece ou não conhece. Davi agora é líder. Davi agora é pai de família. Davi está dentro de casa e quando ele sai no seu palácio, ele não avista os seus soldados, porque seus soldados estão em uma guerra. Seus soldados estão batalhando uma batalha lá fora e Davi está em casa. E na batalha que Davi não foi lutar, que ele saiu como perdedor. Em guerras que nós não vamos lutar, que nós já saímos como perdedores dela. Em batalhas que às vezes a gente se acovarda em não ir e a gente já sai como perdedor só por não ir lutar. Davi sai do seu palácio, chega na sacada e observa e tem uma garota, uma mulher tomando banho. E ele pergunta a um dos seus servos: quem é aquela? Quem é aquela que se banha lá embaixo? E alguém fala que ela é Betseba, mulher de Urias. E Davi manda chamar ela para dentro do seu palácio. Davi chama Betseba e se deita com ela. Davi agora está no seu quarto com ela, depois manda ela embora. Ninguém sabia de nada. Davi estava tranquilo até que um tempo depois Betseba volta e fala: rei, eu estou grávida. E fala para ele que está grávida e o mundo desce na cabeça de Davi. Davi olha e pensa: o que é que eu fiz? O que é que foi que eu fiz? O que é que os outros vão pensar de mim? O que é que vão dizer daquele que diz que é segundo o coração de Deus? O que é que os outros vão falar daquele homem que tem a liderança de uma nação, que é o rei? Qual é o exemplo que ele vai poder dar para os liderados por um adultério? Mas Davi tem um plano.
Um plano maligno. Ele manda chamar Urias da guerra e fala: Urias, vem para cá. Urias larga a guerra e vem para o palácio, sem entender nada. Davi, ele chega: Urias, meu querido, eu te trouxe da batalha para lhe honrar, porque você é daqueles guerreiros que merece honra. Olha para isso, Urias, tem esse banquete para você, come, bebe, tem os melhores vinhos. E Urias, sem entender nada, foi beber, bebeu o vinho, comeu. E Davi fala: olha, Urias, agora vai para casa, descansa, você merece. Tira uma noite daquelas com sua esposa. E Urias sai do palácio e vai para casa. A intenção de Davi era que ele se deitasse com Betseba, sua esposa. Quando ela começasse a barriga a crescer, todos pensassem que o filho seria de Urias, sendo que era de Davi. Era um plano perfeito. Só que ele não contava com o coração guerreiro que Urias tinha. Urias não entrou em casa, aí um dos servos de Davi viu e falou para o rei que Urias estava fora de casa. Davi manda chamar Urias para o palácio e fala: Urias, eu lhe honrei, te trouxe da batalha, te coloquei dentro do palácio, te servi com a melhor comida, com a melhor bebida, e você agora me trata desse jeito? Você sequer entrou em casa, Urias. E naquele momento, Urias com a cabeça baixa, eu imagino ele falando: Senhor, eu tenho uma palavra. E Davi fala: tente se explicar, porque qualquer outro gostaria de estar no seu lugar. E Urias fala: Senhor, me perdoe, mas eu não posso descansar enquanto está tendo uma batalha lá fora. Eu não posso estar em casa enquanto meus irmãos estão morrendo lá fora. Eu não posso descansar enquanto tem gente morrendo por uma causa para defender o reino. Eu não posso ficar em casa acomodado enquanto está tendo uma batalha que precisa de mim, porque eu fui chamado para isso. Eu não posso descansar enquanto os meus irmãos estão morrendo. Nós não podemos descansar enquanto no final da rua tem uma boca de fumo e que todo dia um jovem morre. Nós não podemos descansar enquanto tem gente se suicidando por aí. Nós não podemos descansar enquanto tem uma causa chamada Evangelho nos chamando para aquilo que Deus nos colocou em nosso coração, que é servir. Mas Davi preferiu acomodar-se e saiu perdedor daquela batalha. Davi olha para Urias e fala: eu lhe entendo, Urias. Eu sei essa chama que queima dentro de você. Você vai voltar à batalha, mas espera aí, Urias. Antes de tudo, leva essa carta e entrega ao capitão. Urias vai para a guerra, leva a carta, não sabendo ele que estava levando a sua certidão de óbito. O capitão recebe a carta, abre a carta, olha para Urias, olha para o céu, imagina o que foi que Davi escreveu, quais foram as intenções, fecha a carta e dá uma ordem para Urias. O que é que estava no conteúdo da carta? Davi dizia que Urias tinha que morrer. Davi tinha a intenção de matar Urias para que ele tomasse Betseba como sua esposa e ninguém soubesse que o filho era de Davi. Tem gente recebendo ordem para matar a gente. Tem gente recebendo ordem para falar assim: ó, tira, coloca para o lado. Deixa no canto, esquece. Deixa que ninguém sabe, deixa ele morrer sozinho, coloca ele naquele local que lá ele vai morrer. Mas tem gente que é como uma lâmpada, que onde você coloca vai haver luz. Você pode tentar se esconder em qualquer lugar, Deus vai fazer brilhar em qualquer local que é colocado. Davi mandou matar Urias, era um plano perfeito. Urias morreria, ele assumia a esposa dele, o filho iria nascer e ia estar tudo de boa. Era um plano perfeito. E ninguém iria saber. Ninguém saberia. Ninguém viu. Seus súditos não viram ele deitar com Betseba. Seus amigos, os eunucos, os soldados, ninguém viu. Mas tinha 2 olhos que estavam vendo tudo. Tinha 2 olhos que ninguém pode se esconder.
Tinha 2 olhos que não pisca, não descansa, não dorme, não tosqueneia. Esses olhos estavam lá em cima, olhando para Davi, tudo que ele estava fazendo. Porque você pode esconder do pastor, você pode esconder do seu líder, você pode esconder de sua esposa, do seu marido, de sua mãe, mas de Deus, meu irmão, é impossível você esconder qualquer coisa. É impossível de você esconder. Mas o que eu quero lhe dizer é que às vezes a gente se compara também com Urias. A gente fala assim, eu estou indo em batalhas e estou indo para ser morto. Às vezes a gente vai para determinada situação e sabe que o ambiente é desfavorável. Eu imagino Urias falando, capitão, eu tenho que ir para aquele local. E o capitão falou, Urias, você tem que ir para ali. Aí Urias fala, Senhor, mas todos que foram lá morreram. Você tem que ir, Urias. Mas, Senhor, quem foi para lá não voltou. Eu tenho que ir para lá. Sim, Urias. Eu imagino Urias falando, se é para defender o reino, eu vou. Se é para defender uma causa, eu vou. Se eu não voltar, não importa, mas eu vou defender o nome do rei. Eu vou defender o nome do rei dos reis. Urias foi e Urias não voltou. Urias morreu. E às vezes a gente se questiona, Deus é injusto? Urias, fiel à sua esposa, ao rei, a farda que ele usava, foi defender uma causa e ainda assim Deus permitiu que ele morresse. Às vezes a gente se questiona, Deus, por que essas coisas acontecem? E tem gente que está lá dentro, que está em pecado, matando pessoas, e está lá ainda, enquanto eu tenho que ir para locais onde eu vou me debater com a morte. Às vezes a gente não tem uma resposta para isso, mas eu quero lhe dizer que às vezes a gente se compara com Urias, e eu quero lhe dizer mais, Deus honrou Urias, e Deus vai honrar todo aquele que luta por uma causa chamada Evangelho. Aí você deve estar se perguntando, onde foi que Deus honrou Urias? O cara pegou a mulher dele, engravidou, mandou ele para a guerra ainda para morrer. Como é que Deus honraria esse homem? Sem descendência na terra? A história de Urias acabava ali. Acabou, não tem mais. Não tem um fruto, não tem uma herança, não tem nada. Como é que Deus honra alguém assim? Ei, Deus honra cada um de nós. Espere, no momento Deus vai lhe honrar. Ah, Jean, mas eu estou sendo levado a um local de morte. Deus vai lhe honrar, meu irmão. Assim como ele honrou Urias. E eu vou lhe mostrar que Deus honrou Urias. Abre comigo Mateus capítulo 1. No versículo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Deus não é injusto. Deus honra aquele que serve. Deus honra aquele que faz com vontade e com amor. Deus honrou Urias e vai honrar cada um que está servindo ao Senhor. Vamos ler comigo e acompanhe na leitura da Bíblia aí, na sua Bíblia. Olha como Deus honrou Urias. Mateus capítulo 1, no seu primeiro versículo, todos acharam? Diz assim, o livro da geração de Jesus Cristo. Da geração de quem? Não, da geração de quem? O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Perez e Zerá. E Perez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. E Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Nasson. E Nasson gerou Salmão. A Salmão gerou Raabe a Boaz.
E Boaz gerou Ruth e Obed. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E Davi gerou Salomão, que foi a mulher de Urias. Davi gerou Salomão, que foi mulher de Urias. Olha o que está acontecendo. Deus honrou Urias, colocando ele na descendência de Jesus Cristo. Você acha que Deus não vai lhe honrar? Você acha que tudo que está acontecendo vai ficar por isso? Deus vai lhe honrar, nem que seja no último dia. Quando ele abrir o livro, ele vai falar assim: eu tenho algumas pessoas a honrar nessa noite. Entra para o trono, entra hoje para a boda do Cordeiro, porque eu vou chamar o teu nome. Eu vou chamar o teu nome. Deus não é injusto. Deus vai honrar cada um de nós. A gente tem que defender uma causa chamada Evangelho, mesmo com dores, mesmo com traição, mesmo com lágrimas, independente de onde a gente está sendo mandado para morrer ou para viver, a gente tem que ir servir ao Senhor, e nós seremos honrados, seja aqui na terra, mas eu sei que nós seremos honrados lá no céu. Davi está perfeito agora no seu plano. Ninguém sabia do que Davi fez, até que Deus chama Natã. Deus chama Natã e fala: Natã, vai no palácio. Diz a Davi que ele matou Urias. Diz que ele adulterou com Betseba. E eu imagino Natã falando: Deus, ele é rei. Deus, como é que eu vou contra uma autoridade? Como é que eu vou falar algo para ele? E Deus fala assim: só vai. Só vai. Porque quando você falar, eu falarei através de você. Lucas capítulo 21, versículo 12, diz que quando Deus nos colocar na frente de reis, autoridades e governantes, quem falará por nós é o Espírito Santo. Natã vai e vai falar com Davi. E Deus dá uma estratégia. Porque Deus não vai deixar que nada aconteça com você. Ele vai lhe dar uma estratégia para que você fale com sabedoria. E aí eu me pergunto, como teve essa estratégia Natã? Natã chegou para Davi e falou: meu rei, temos algo acontecendo no reinado. E Davi falou: sim, Natã, o que acontece? Natã disse: tem dois homens, um rico e um pobre. O rico tem suas fazendas, tem suas manadas de ovelha, de boi, enquanto o homem pobre só tem uma ovelha. Ela é tão querida e única que ela bebe do mesmo cálice do seu dono. E Davi pergunta: o que é que tem de mais disso, Natã? A classe diferente social no reino é normal. E Natã fala: não, o homem rico recebeu uma visita e pegou aquela única ovelha daquele homem pobre. Naquele momento, Davi se tomou de raiva e falou assim: esse homem merece pagar pelo seu erro. Merece pagar 4 vezes pelo seu erro, pelo que ele fez. E naquele momento, o Espírito Santo toma Natã e fala: é assim diz o Senhor, esse homem é você, Davi. Você matou Urias. Você se deitou com Betseba. No mesmo momento, Davi se joga no chão e pede perdão a Deus. No mesmo momento, Deus perdoa Davi. Qualquer erro, qualquer pecado que nós façamos, Deus nos perdoa. Mas tem consequência. Porque se não tiver consequência, a gente vai voltar a fazer de novo. Às vezes, quando eu peco, eu falo: o que vai acontecer? Porque eu espero sim a consequência, mas o pior é quando parece que não vem a consequência. A gente pensa: se não veio consequência, eu estou me tornando iníquo. Que é quando você comete um pecado, pede perdão, comete um pecado e fica por isso um ciclo. E os iníquos não herdarão o reino do céu. Os iníquos não herdarão o reino. É quem comete pecado, pede perdão, Deus perdoa e volta a cometer o pecado de novo. Davi pediu perdão e Deus perdoou.
mas a espada iria descer na casa dele por 4 vezes. E esse mesmo Davi que matou o urso e o leão, não era esse Davi que todo mundo levantou a mão, que gostaria de ser? Todo mundo erra, irmão. Todo mundo tem seus momentos bons e ruins. Davi, naquele momento, tomou Betseba para ser uma das suas esposas. Estava tudo tranquilo, até que então começa a acontecer as piores coisas na família de uma pessoa. O filho que ele esperava de Betseba morre, e a espada chegando na casa de Davi. Quando o filho morre, antes dele morrer, o filho fica doente, Davi se veste de pano de saco, joga cinza na cabeça em um momento de desespero, e a criança morre. Porque os frutos do pecado, Deus vai ter que arrancar. Porque o nascimento daquela criança foi um ato de pecado. Porque não adianta pedir para Deus perdoar e manter aquilo que foi gerado de um pecado. Davi pede perdão, Deus perdoa, a criança morre, e olha a desgraça que começa a acontecer na família desse homem. Tudo por causa de seus pecados. Um filho tem atração pela sua irmã. Esse filho estupra a irmã. O outro irmão, sabendo do que o irmão fez, manda matar o irmão. E olha o que está acontecendo por causa da consequência do pecado de Davi. Porque nossos pecados às vezes não atingem só a gente. Porque nossos pecados podem atingir a nossa família. Às vezes a gente pergunta, por que está acontecendo isso aqui em casa? Era a gente fazer uma autoanálise e ver se as nossas consequências não estão afetando pessoas próximas da gente. Agora Davi vê uma filha estrupada, um filho morto, o outro que nem sequer nasceu morreu também, e pior, Davi fica desesperado e o seu filho Absalão tenta tomar o reino dele e tenta matar o pai. Tudo por causa de consequências dos pecados de Davi. Para piorar, Davi foge e então o seu filho que estava o perseguindo é morto por um dos seus soldados. Tudo por causa da consequência dos pecados de Davi. Davi passa o tempo, arca com as suas consequências, e o pecado, quando a gente não encerra ele vira uma bola de neve e só vai crescendo. Há momentos que a gente tem que nos desesperar, pedir a Deus perdão, mas não adianta só pedir perdão, temos que parar o que a gente começou. Tem pecados que ainda tem gente que cria pecado de estimação dentro de casa, porque não sabe que aquele pecado vai crescer, vai afetar ele, vai afetar a família. Davi pecava em cima de pecado, e aí você entende porque as mãos dele estavam sujas de sangue, porque ele não construiu o templo. Davi matou Urias, matou pessoas na guerra, mas ainda mais o ego de Urias estava crescendo tanto, de Davi, estava crescendo tanto, que ele resolve fazer um censo e contar todas as pessoas do seu reino. Davi começa a contar quantas pessoas há no reino dele, e isso estava crescendo dentro dele. É pessoas que às vezes estão na frente de alguma coisa e se acham o melhor do local. É deixar crescer, Deus abate o soberbo, irmão. Davi começa a contar as suas tribos, começa a contar as tribos, e 2 tribos se opõem a ele, a tribo de Levi e de Benjamim. Eles não gostam, mas desapontar 2 tribos, tudo bem. Mas quando você desaponta a Deus, irmão, se prepara que a espada vai descer também. Deus não gosta daquilo. Deus não gosta, Deus abate o soberbo. E Deus agora chama um outro profeta, o profeta Gade. Ele fala, olha, vai lá e fala a Davi que o que ele fez era uma afronta. Gade chega para Davi, sem nenhum arrudeio, e fala, olha, você pecou e você vai sofrer as consequências do seu pecado. E Deus é tão misericordioso que ele ainda deixa Davi escolher qual vai ser a consequência. Ele fala,
Qual é a consequência que você quer receber? 3 anos de fome? 3 meses fugindo de seus inimigos? Ou 3 dias da espada do Senhor sobre você, com pragas? E Davi pede a consequência que seja 3 dias a espada de Deus, porque ele sabia que Deus é misericordioso. Ai daquele que cai na mão de um Deus irado. Mas se é para nos punir pelos nossos erros, nós sabemos que Deus é misericordioso. Davi foi esperto, porque ele sabia que iria acontecer algo ruim. As consequências iriam vir, mas Deus iria ser misericordioso. Mas mesmo assim, pessoas sofreram com a consequência do pecado de Davi. 70.000 pessoas morreram por causa do seu ego. Davi vê tudo aquilo acontecendo e se desespera, porque tudo aquilo estava acontecendo. Pessoas morrendo por causa da consequência de pecados alheios. Davi, naquele momento, se desespera, se joga no chão, rasga as vestes, joga cinza na cabeça. Isso que Davi fez está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 16, eu leio, e diz assim: E levantou Davi os olhos e viu um anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de pano de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Davi se jogou no chão num ato de desespero, jogou cinza no seu rosto, rasgou as vestes. Esse ato de rasgar as vestes era comum para quem perdia alguém, ou era também uma forma de chamar a atenção de Deus. Quando Davi se joga no chão, rasga as vestes, é Davi chamando a atenção de Deus, pedindo misericórdia. Quando Davi rasga as vestes, ele faz o ato do queriá, que é um costume judaico que tem de pedir perdão a Deus, de se desesperar por algo ruim que a pessoa fez, ou por causa de um luto de alguém. Temos alguns exemplos. Jó, quando perde sua família, ele joga cinzas na cabeça e rasga as vestes. Ele faz o queriá. Rubem, quando ele descobre que José, seu irmão que estava na cova, foi vendido para os egípcios, ele faz o queriá, ele rasga as vestes, dizendo que é uma forma de desespero. O queriá é o ato de rasgar as vestes. Ele pegava a veste de cima para baixo e rasgava. Não poderia ser de qualquer forma. O queriá, o rasgar as vestes, não podia rasgar de um lado para o outro, nem de baixo para cima, tinha que ser de cima para baixo. Davi rasgou as vestes, Jó rasgou as vestes, Rubem rasgou as vestes, e temos muitos outros exemplos de pessoas que rasgaram as vestes durante a história da Bíblia. Era um ato de mostrar a Deus o desespero, ou um ato de luto. Mas você vê que Joel diz: não rasguei as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. É quando a gente erra, peca, a gente fala: Senhor, eu estou desesperado pelos meus erros. E a gente rasga os corações na presença de Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia. O queriá é rasgar as vestes chamando a atenção de Deus, ou rasgar as vestes em forma de luto. Mas nenhum ato de queriá foi maior do que o de um homem que perdeu seu filho. Nenhum ato de queriá foi maior do que um homem fez quando viu seu filho caminhar e ser humilhado, espancado, e o pai não fez nada. O filho estava seguindo e todos esmurrando ele, batendo com ele, descendo a cana na cabeça dele, humilhando ele, e o pai não fez nada. Pegaram esse filho desse pai, colocaram uma coroa de espinhos nele. Pegaram o filho desse pai, colocaram numa cruz no meio de 2 ladrões, e o pai não fez nada. Naquele momento, enfiaram uma lança nele, e o pai lá olhando tudo sem fazer nada. E naquele momento, Jesus na cruz, quando suspira e morre para salvar a mim e a você, Deus faz o maior ato de queriá da história. Deus também rasgou as vestes. Porque quando Jesus suspirou,
lá no templo, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Era Deus fazendo Queriá, rasgando as vestes e chamando a atenção do povo, falando: Ele morreu por mim, Ele morreu por você, para que você fosse perdoado pelos seus pecados. Esse foi o maior ato de Queriá da Bíblia. Não tem outro se comparado a esse. E voltando a Crônicas, no capítulo onde lemos, eu peço que a banda venha. Jailson, por favor. Você vê que esses foram os motivos de Davi não poder construir o templo. Porque as mãos deles estavam sujas. Sangue de Urias, sangue de guerras, mentiras. O seu ego estava elevado. Porque coisas que Deus quer que nós façamos, que a gente coloque no coração para fazer, Deus até gosta, aceita, mas se nossas mãos estiverem sujas, a gente não vai poder fazer. E vamos ler agora em 2 Crônicas, capítulo 6, a oração de Salomão, quando ele assume o reinado. No versículo 19 de 2 Crônicas 6, diz assim, é Salomão orando: Atende, pois, a oração do teu servo, a tua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvir o clamor e a oração do teu servo, fez perante a ti, que os seus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome para ouvir a oração do teu servo, que fizeste nesse lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel que fizeram neste lugar, e ouve tudo que falamos neste lugar de habitação, desde os céus, ouve e nos perdoa. Salomão ora pedindo para que Deus escute as orações daquele templo que ele construiu. De que seu pai, por causa de seus erros, não pôde construir por causa de suas mãos sujas de sangue. Hoje é um culto de celebração, eu peço que a igreja fique de pé. Mas é um momento de autorreflexão. É um momento que a gente vai tirar a gente vai orar, pedindo para que Deus perdoe dos nossos pecados. Assim como Davi pedia para que Deus perdoasse os pecados dele, para que Deus sondasse o coração dele. E essa sua oração seja o mais sincero possível. Porque não adianta pedir perdão do pecado sem dar nome a ele. Porque pedir perdão, Deus falava: Senhor, os pecados que ele cometeu com Urias, com Betseba, ele dava nomes. Então, não adianta pedir perdão sem relatar o que pecou. Eu peço que vocês orem, pedindo perdão pelos seus pecados, porque nós cometemos pecados todos os dias. A gente vai tirar um minuto de oração. Apresente a Deus o seu pecado e a gente continua a mensagem ainda, de pé. Mas a gente vai orar nesse momento. Feche seus olhos.